E eu sei que tem pessoas aqui dentro assistindo esse culto, participando desse culto, que talvez você está pensando exatamente o que eu estou pregando agora. Talvez o teu pensamento hoje foi esse. Talvez essa mensagem não te sirva para hoje, mas talvez amanhã você vai ter essa impressão que Jesus, ele atrasou, perdeu o controle. Mas deixa eu te falar uma verdade: o Jesus que nós servimos, que está aqui nessa noite, que visitou Lázaro, ele não perdeu o controle, aleluia. Ele não chega atrasado, ele vai chegar na hora certa na tua vida. Jesus jamais vai se atrasar, ele vai chegar na hora certa na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você consegue dar um glória a Deus? Eu contei hoje aqui cedo, eu tenho um problema com o horário, e é uma pena. Eu queria ser até mais organizado com o horário, mas nem sempre consigo. E eu lembro que eu me atrasei uma vez, e foi o pior atraso, um dos piores atrasos da minha vida. Da minha vida. Era o dia da minha formatura, e foi um dia tão corrido, né? Eu me organizei para ir para a formatura. Peguei meus pais, estava todo mundo no carro, família no carro. E nessa época foi a minha primeira faculdade de filosofia. Eu estudava lá no Ipiranga, e a formatura seria no Ipiranga. E eu saí daqui e fui para o Ipiranga. Saí mais cedo, não sei como, mas saí mais cedo. Estava acostumado a ir para aquela região, e fui, o caminho que eu sempre fiz. Quando chegou ali próximo do antigo Play Center, lembra? Aquele Play Center? Ali travou a marginal. Depois eu descobri que estava tendo um evento no AMB, que o Mickey estava no AMB. Pensa numa raiva do Mickey, até hoje eu tenho um trauma, preciso fazer libertação. Pegar a bronca do Mickey. Marginal travada, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E a hora passando, eu dentro do carro, e a minha vontade era acelerar e passar no corredor, empurrando todo mundo. E daqui a pouco os meus amigos da faculdade começaram a me ligar: e aí, onde você está? Está chegando nossa hora, cadê? Está tudo aqui, a beca está pronta. E eu ali desesperado dentro do carro. Queridos, eu perdi a minha formatura. Quando eu cheguei na faculdade, já tinha acontecido. Mas foi uma dor, queridos. Fiquei tão triste, minha mãe ficou tão triste, minha mãe chorou. As minhas fotos desse dia, minha mãe está com os olhos inchados de chorar, tadinha da missionária. Falei: mãe, eu vou me formar de novo, vou fazer outra, e nós vamos em outra formatura. Pode esperar aí mais 4 anos. E Deus foi fiel, irmãos, porque depois de 4 anos eu me formei de novo, para a glória de Deus. Amém? Mas foi uma tristeza, atrasei-nos. O segundo atraso que eu lembro, quando eu falo de atraso, foi uma outra dor doída, dor muito doída que eu tive dentro de mim, irmãos. Tinha um rapaz aqui da nossa igreja, congregou conosco aqui um bom tempo, e ele mudou para um outro lugar, para o interior aqui de São Paulo. E esse rapaz, caminhoneiro, e aos domingos, qualquer parte do Brasil que ele estava, porque geralmente ele fazia uma linha que ia daqui de São Paulo até Belém, lá em Belém do Pará. Nem lembro o que ele carregava, mas ele fazia essa linha. Então, às vezes de domingo ele estava em outros lugares, outros estados. Ele assistia os cultos e mandava as fotos dos cultos no YouTube, ele assistindo e acompanhando os cultos. Dizimista fiel, ele e sua esposa. E na época da Covid, esse menino estava indo lá para Belém. Quando chegou lá em Pernambuco, ele passou mal. Correram com ele para o hospital, foi internado, e ele veio a falecer lá em Pernambuco. E esse menino morreu, queridos. Trouxeram o corpo para cá, e no dia que trouxeram o corpo, ele foi velado e enterrado lá em Barueri. E nesse dia eu tinha um velório para fazer aqui em São Paulo, praticamente horários próximos. E o velório aqui na Cachoeirinha era o primeiro, e o segundo velório era o dele. Os horários aqui era o primeiro. Então eu vim para cá para fazer o velório, e chegando aqui, a família me aguardando, aqui atrasou o velório. E quando o velório daqui finalizou, quando eu encerrei o velório e corri para Barueri, peguei o carro e saí voando, queridos, voando mesmo.
E a família me ligando lá de Barueri: pastor, está chegando, está chegando. E quando eu cheguei em Barueri, irmãos, o enterro já tinha acontecido. Mas foi uma tristeza. Mas a família estava lá me esperando. Eu pude abraçá-los e orar por eles, mas não pude me despedir do meu amigo. Foi um atraso que eu falei: Senhor, que tristeza, não tem outro dia. Isso nunca mais vai se repetir. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente atrasa. Posso ver um amém, queridos? Você atrasa, eu atraso. O carro pode dar um problema, a condução pode dar um problema, pode acontecer uma dificuldade. Eu contei para vocês de um problema que teve lá no Embi e me atrasou aqui, e eu perdi minha formatura. Eu contei para vocês de um atraso de um velório que me impediu de fazer um velório de um membro nosso da igreja. Só que o Jesus que nós servimos, olha para cá, esse Jesus, ele não atrasa, esse Jesus não chega atrasado. Quando ele chegou lá em Betânia, as irmãs disseram: Senhor, atrasou, chegou tarde demais. Jesus falou: não, eu cheguei na hora certa. Deixa eu te falar uma coisa: se não aconteceu ainda, é porque ainda não deu tempo. Se a promessa não chegou na tua mão, ela ainda não era para ter chego na hora certa. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ela vai chegar na hora certa. O homem atrasa, o pastor atrasa, o amigo atrasa, a consulta atrasa, mas Jesus não atrasa. Ele chega na hora certa e ele vai chegar na tua vida na hora certa. Creia nisso, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando eu começo a pensar em atraso, quando eu começo a achar que Jesus está atrasado, eu lembro de João 11. E lembro de uma outra coisa. Quando Jesus chegou lá, Lázaro tinha duas irmãs. Lembra? Marta e Maria. Marta e Maria. Duas irmãs. E as duas irmãs, cada uma encontrou com Jesus. Primeiro veio a Marta, depois foi Maria. E as duas, quando se aproximaram de Jesus, questionaram Jesus: Senhor, se eu estivesse aqui, olha só a palavra dela, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, por que o Senhor não veio na hora, Senhor? E eu já me peguei questionando Jesus várias vezes. Você já leu o livro de Jó? Jó várias vezes perguntou: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu estou enfermo? Por que eu perdi tudo que eu tenho, que eu tinha? E quando Jó questiona Deus, por quê? Por quê? Deus não respondeu Jó. Quem entendeu, diga amém. Amém, queridos? Amém. Deus não responde. Deus responde Jó fazendo novas perguntas para Jó. Deus fala assim: Jó, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei os animais? Onde você estava quando eu falei para o mar, vem até aqui e daqui você volta, depois você vem até aqui e você volta? Quando eu coloquei limite no mar, onde você estava? Jó falou: não sei. Quando eu criei todas as estrelas que existem nas galáxias e eu dei para cada uma delas um nome, eu conheço cada uma pelo nome, onde você estava? Jó falou: Senhor, não sei onde eu estava quando o Senhor criou essas coisas. Daí Jó responde, capítulo 42: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu falava do que eu não entendia, eu dizia daquilo que eu não conhecia. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, Senhor, mas agora me vê, eu consigo te ver com os meus olhos. Agora eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está do meu lado. E diz a Bíblia que o Senhor virou o cativeiro de Jó, e Deus deu tudo em dobro para ele, aquilo que Jó tinha perdido. Nessa noite haverá restituição, haverá restauração sobre a tua vida. O Deus de Jó está aqui para restaurar a tua história. Você pode glorificar e
Senhor? Por que a porta não abriu, Senhor? E às vezes nós queremos até barganhar com Deus, pôr Deus na parede. Eu sou fiel a Ti, Senhor. E por que, Senhor? Está lá um ímpio e queremos às vezes dizer para Deus que Deus é injusto. Está lá um ímpio que não serve o Senhor sendo abençoado. Eu estou aqui crente, fiel, vou na igreja. E por que eu não sou abençoado, Senhor? E nós questionamos a Deus. Quando Jesus foi questionado por Marta e por Maria, isso não ofendeu Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece. Jesus me conhece. Ele sabe que eu tenho temor. Ele sabe que eu tenho temor a Ele. Ele sabe que você tem temor a Ele. O nosso questionamento não é porque nós não acreditamos em Deus. O nosso questionamento não é porque nós duvidamos de Deus. O nosso questionamento não é porque nós estamos blasfemando contra Deus. Nada disso. Nós questionamos porque está doendo. Nós questionamos porque nós não entendemos o que está acontecendo. Mas fique em paz, fique tranquila, fica tranquilo. Jesus não perdeu o